Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Não Durma no Ponto. Eu sou a Shirley Lima e eu nunca estou sozinha e hoje eu trouxe o Rafael Tavano para me acompanhar neste episódio. Tudo bem, Rafael? Tudo e você, Shirley. Obrigado pelo convite, viu? Sempre muito importante estar aqui. Eu que agradeço. Rafael, antes da gente falar um pouco mais do Não Durma no Ponto e um pouco mais sobre o tema do episódio, fala um pouquinho mais de você. Bom, sou Rafael Tavano, estou como diretor de negócios na Admap e fico ajudando as pessoas a realmente não dormirem no ponto. Esse é meu desafio diário. Boa! A Admap, 87 anos de mercado, empresa líder no segmento de controle de ponto, acesso, segurança, estacionamento e automação comercial. Em todas as redes, sigam a Admap Sistema, ative o sininho, notificações, curta, dá like, compartilha. Eu preciso dizer que é a empresa mais lembrada pelos profissionais de recursos humanos, 20 vezes top of mind. E aí, falando um pouquinho do Não Durma no Ponto, você que ajuda as pessoas a não dormirem no ponto. Tem um tema, Rafa, que no dia a dia, falando de gestão, controle de frequência, controle de ponto, tem um tema que o tempo inteiro a gente se depara, os clientes, os parceiros, os amigos perguntam pra gente. A gente falou, a gente precisa falar desse tema. E para falar desse tema, que é gestão de terceirizados, gestão de colaboradores terceirizados. A gente trouxe uma pessoa que é especialista no tema, porque a gente só trabalha com especialistas. É isso aí. Quer apresentar essa pessoa? Quer chamar essa pessoa para compartilhar aqui com a gente? Que eu sei que vocês têm negócios, né? Sim. Tem coisas nascendo, posso falar? Sim, Tem coisas nascendo, verdade. ó. Aliás, já há algum tempo, na verdade, né? Não, super convite aqui para o nosso amigo Marco, da Rainal. Ele é especialista na contratação temporária. A empresa dele tem uma trajetória muito legal, muito bacana. E a gente fez esse convite, então, aí. E obrigado por estar aqui com a gente, Marcos. Obrigado a vocês pelo convite. Seja bem-vindo, Marco. Obrigado, Marco Boide. 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 É mais simples que parece, essa Boide. Legal. Marco, para começar, para a gente falar um pouquinho desse tema, que é um tema que gera várias dúvidas, confesso que esse episódio vai ter a segunda série deste episódio, a gente vai ter que falar bastante sobre esse tema. Fala pra gente, quem é você na fila do ponto? Eu sou Marco Antônio, na verdade, Marco Antônio Boide. Eu sou CEO da Rainal. A Rainal hoje é uma consultoria que tem 22 anos de mercado. E de 5 anos para cá, a gente iniciou um processo mais especialista em digitalização da estrutura. Então, acho que um pouco que a gente começou essa conversa com a Admap e a gente vem fazendo algumas coisas juntos. Já acho que vai sair algumas informações. Mas o principal é que a gente faz tudo de forma digital. Então, a Rainal é uma consultoria que hoje está em 41 países, 100% território nacional. E eu estou lá na parte de gerenciamento desse processo todo. Então, isso eu na fila do ponto. Que legal, Marco. Obrigada mais uma vez. Obrigado, diretamente do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. A Rainal é uma consultoria carioca. A gente está no mundo todo, está no Brasil todo, mas a gente continua sendo carioca. Legal. Perguntas? Podemos? Podemos? Marco, quais são os principais pontos que deveríamos levar em consideração quando falamos de uma gestão de colaboradores terceirizados? Tá. A primeira coisa, quando a gente falou do episódio, ele comentou, o Tavano, a primeira coisa que a gente pensa no terceirizado é a legislação brasileira é uma das mais caóticas quando a gente fala de processo terceirizado. Não é mais, mas é uma das mais. E o terceirizado ele tem várias grandes vertentes. Então, a primeira coisa para terceirizado, você tem que fazer ele tem 2 blocos principais. O primeiro bloco são os terceirizados, que são terceirizados de serviço. Então, o que seriam os terceirizados de serviço? Você precisa montar essa mesa. Você contrata uma empresa que te entrega essa mesa pronta. Isso é terceirizar o serviço. Sim. Então, isso é uma estrutura terceirizada. E um outro grande bloco, que é o que vocês devem ouvir mais, falando de MAP, de discussões e temas e dificuldade de entendimento, que você tem a segunda ponta do terceirizado, que é o terceirizado que você contrata uma empresa para contratar uma pessoa para montar essa mesa. Mas você não contrata a mesa pronta, você contrata a pessoa que vai montar a mesa. E essa gestão, ela é uma gestão tecnicamente compartilhada, mas todo o processo é com a empresa que você contratou. E aí, quando você fala dentro desse segundo... O primeiro é muito simples. Você contrata qualquer tipo de serviço. Aí, desde naval até
facilities, então empresas que são contratadas para fazer a estrutura de jardinagem, de limpeza, de manutenção, então isso é uma estrutura de terceirização. E aí você tem a outra, que é a terceirização que cada um chama de um jeito, mas é a terceirização in-house, terceirização in company, terceirização residente, que são os terceiros que ficam alocados dentro da empresa e eles têm ali uma correlação com com essa gestão da empresa. Dentro dessa terceirização, aí o negócio começa a ficar um pouquinho mais complicado. Porque aí você vai para, por exemplo, aí tem um monte de nome. Então, começa a se criar um monte de subgrupos para poder entender o que é cada estrutura. Então, você tem, por exemplo, o Body Shop, que é uma terceirização voltada para a tecnologia. Então, não é uma fábrica de software, mas é uma empresa que aloca profissionais em outsourcing para poder executar algumas tarefas dentro da empresa. Aí você tem Staff Loan, que é focado só na área financeira. Você tem o terceirizado, que é esse terceirizado mais amplo. Então, são terceirizações de pontas de processo. E aí você tem uma outra estrutura, que é a mão de obra temporária. A mão de obra temporária ela é um tipo de terceirização, que é o que a Rainal faz. Ela é uma terceirização diferente, ela tem uma lei específica. Então, ela é mais simples. Você pode contratar ali por 270 dias o profissional, e essa gestão pode ser compartilhada com a empresa. Qualquer tipo de terceirização que não seja temporária, a gestão não pode estar com os gestores da companhia. Ela tem que estar com a gestão do prestador de serviço. No temporário é diferente. Você tem uma possibilidade onde a empresa, que é a tomadora do serviço, ela gere todo o processo técnico desse colaborador. Ele pode usar o uniforme da empresa, ele pode usar toda a estrutura da empresa, a gestão direta, e-mail, todos os serviços, mas toda a estrutura técnica, toda a estrutura documental é de uma empresa que presta serviços. Então, essa empresa, ela faz a gestão da contratação, pagamento dos salários, o ponto, por exemplo, tem que ser gerido, aí em todos os casos, tá? Pela empresa que contrata, não pela tomadora, e faz o pagamento. Então, a empresa que toma o serviço, ela só faz o pagamento para a empresa que contrata, e a empresa que contrata faz toda a gestão desse processo. Amplo, muito, muito aberto, a gente vai fechando depois, mas assim, em amplo nicho é isso. Isso é terceirização quando a gente fala de Brasil. Tá? Nossa, eu preciso construir um mapa mental para exatamente entender isso. É difícil. todo o processo. E você já deu aqui, já falou um pouquinho de uma questão que é a questão que eu mais recebo no meu dia a dia. Acho que, sei lá, de 12 horas de trabalho, mas vai ter um momento que alguém vai perguntar assim, eu posso tratar ponto do terceirizado? Como eu controlo o ponto do terceirizado? Todo dia me chega essa pergunta, seja pelo WhatsApp, por rede social, por e-mail, de um cliente, de uma empresa que tenha as soluções ou que quer implementar a solução de controle de ponto, e ela quer saber como ela vai fazer o controle de ponto do colaborador terceirizado que está lá prestando serviço na empresa dela. E aí eu falo, eu preciso muito estudar sobre esse tema, porque eu não posso passar uma orientação errada para esse meu cliente, né? Seja cliente já da solução ou cliente prospect. Então, eu aproveito que você está aqui, todos os clientes e todas as pessoas que estão aguardando essa minha resposta. Como a gente faz isso? É possível fazer isso? Por que não deve fazer isso? Por que deve fazer isso? Conta aí pra gente, Marco. Pra câmera ali, já aproveita aqui, já. Terceirizado, de qualquer forma, não pode. Não pode. A empresa nunca pode gerir o ponto do terceirizado. O terceirizado tem que ser gerido sempre pela empresa que é contratada. Não existe nenhum desses casos que a gente falou de zilhões, onde a empresa que toma o serviço pode gerir o ponto. Tá. Só que aí, por que você tem muito essa dúvida? Porque a maioria das empresas de gestão de colaboradores terceirizados, seja ela temporário, seja... Na maioria é um pouquinho de exagero, tá? Mas um número que... depois a gente pode falar sobre isso. O Brasil tem só de temporário, são mais de 6 mil empresas que prestam serviços. Você tem uma ideia, a Itália são 23. Então, assim, é uma discrepância muito, muito gigante, brutal. né? Então, muitas dessas empresas ainda usam ponto manual. E aí você tem esse ato onde uma empresa que está totalmente digitalizada
tem lá o Kairos, tem lá toda a gestão do ponto funcional, ou tem as catracas, seja como eles administram, mas eles administram de forma Ele tem digitalizada, tem ele um vê o que está controle. acontecendo, né? Tem a visão do Exatamente que tá isso. E aí, quando chega o terceirizado, o temporário, aí é aquele ponto de papel que fica na mão do gestor e é um desespero. O RH fica desesperado e com toda razão. Como é que eu posso fazer? Convencer a empresa que presta serviço a ir para o Kairos, por exemplo. Ah, né? viu? Assim, Que é multi-empresa, fazer- multi-usuários, Exatamente isso. Já começa... Já aproveitamos para... Mas tem que digitalizar, senão você realmente perde. E um grande ponto é, as empresas que têm esses terceirizados, em geral, escoa muito dinheiro no final do dia, porque você não tem o controle do ponto. Então, quando o colaborador fala, ó, eu fiz isso, como era feito no século passado. Então, a ideia de ter uma empresa que tenha sempre o ponto digital, porque, infelizmente, você não pode controlar. E quando o ponto é controlado pela empresa, mesmo no temporário, que é uma lei mais branda, a chance desse colaborador ser integrado como empresa é enorme. E tem uma questão, Rafa, só para a gente já ir na sua questão, Rafa, então, que de repente, acho que falando de uma maneira de processo e também para trazer transparência nas relações e até segurança, porque eu acredito que quando eu sou cliente, empresa, estou contratando uma outra empresa terceirizada e eu quero implementar o controle de ponto para gerir os colaboradores dessa empresa terceirizada, isso pode acontecer, e a gente pergunta sempre do porquê das coisas, talvez pelo fato de eu não me sentir segura, de eu não estar tão confiante daquilo que está me sendo entregue, daquilo que eu estou recebendo ali como dado, como relatório. E pode acontecer, então, de ter um acordo entre as partes, onde eu que estou contratando, por exemplo, a Harenal, eu peço assim, Marco, você pode, então, no final de cada X dia, me entregar um relatório de indicadores, além do relatório de indicadores, de métricas, dos serviços prestados, um relatório de assiduidade da equipe que trabalha comigo? É possível isso? Existe, assim, alguma questão que possa ser implementado entre as partes, que possa... Eu não vou controlar, mas eu vou poder visualizar o que está acontecendo? Deve, porque... todos os processos, principalmente a reforma trabalhista, ela traz uma solidariedade que a Mundial Temporária sempre teve. Então, na Mundial Temporária, por exemplo, o contrato de trabalho, Harenal e DMAP, o contrato colaborador no E-Social, ele vai com Harenal e DMAP dentro do contrato. Então, a gente já é solidário ali, não tem para onde fugir. A lei, a reforma trabalhista, ela trouxe para o terceirizado, principalmente, uma solidariedade muito parecida. Então, se esse ponto está sendo mal marcado pelo fornecedor, ou se tem algum tipo de procedimento como, bate ponto aqui, continua trabalhando, ou algo do gênero, toda essa estrutura, a empresa é solidária. Então, a empresa não só pode, como deve cobrar. Não só isso, né? O ponto, o pagamento dos tributos, toda a parte legislacional do processo deve ser controlada pela empresa, porque se alguma coisa der errado com o prestador, você vai precisar, quem vai pagar vai ser a empresa. Sim, então, você responder ali. Você tem esse problema. Na Harenal, por exemplo, o que a gente tem? Os nossos clientes, eles têm um sistema onde eles conseguem controlar em tempo real. Então, você pedir para ninguém, eles logam e conseguem ver em tempo real quem está trabalhando, como está funcionando, quem entrou, quem saiu, quantas horas extras de cada colaborador. Então, por dentro do sistema, eles conseguem fazer. Que é algo que o Kairos também tem. Hoje, tá muito merchan hoje, né? É algo que mas o Kairos faz, mas é ajuda exatamente também. isso. Então, isso assim, por lá, o cliente tem o login de acesso dele, e ele consegue controlar. A gente controla, mas eles conseguem observar o que está acontecendo em tempo real. Claro que o tempo real depende muito do colaborador, que a gente sabe como funciona, mas, em tese, todo o processo ele consegue ser auditado ali em tempo real. E não pode, deve. Tem que fazer, porque senão... muitas empresas que terceirizam, independente da área que terceirizam, acham que ela pode abdicar do terceirizado e está tudo certo. E a responsabilidade é 100% do... Outra cultura, outro processo, não é. Mesmo a terceirização do serviço,
você não acompanhar direito, você perde muito dinheiro, porque no fim do dia a métrica vem para você e quem paga é você. Exatamente. E um outro ponto se tiver qualquer problema trabalhista, seja ele um trabalhista técnico, um trabalhista social, você vai ter problema sério. Então, tem que tomar teve cuidado. casos que passaram no ano passado sobre questões de trabalhos terceirizados, onde marcas e empresas acabavam assim, mas é que eu não sabia, né, que não estava recolhendo esse tributo, eu não sabia que o empregado estava trabalhando dessa maneira, eu não sabia. E aí ele coloca sempre a questão do, é colaborador terceirizado, né? Na verdade, é obrigação dele saber, né? Exatamente. Quando você fala desse tipo de processo, assim, das duas, uma. Ou você não controla direito ou você é conivente. Então, são casos muito específicos. Em geral, quando você tem no Brasil, e aí eu acho que um pouco por isso, você tem no Brasil muitas políticas de sindicatos e algumas delegacias do trabalho terem uma cara muito virada para tudo que é terceiro. Porque tem muita empresa que usa do terceiro para fazer o que ela quer fazer, sim, sem usar o book próprio. Então, isso é um problema, não só no Brasil, mas o Brasil tem muitos casos. Ano passado, sem dúvida nenhuma, você teve alguns escândalos assim. Vários escândalos. Pesadíssimos e, sem dúvida nenhuma, não pegaram nenhum por cento do que acontece. Trabalho análogo à escravidão. Exatamente, né? Isso. E você tem, assim, quando você chega ao análogo à escravidão, como acho que logo no iníciozinho do ano passado, né, você teve um caso muito grave, mas você tem casos de profissionais que ganham 1/3 do salário de quem está do lado porque é terceirizado. Então, você tem que tomar um pouquinho de cuidado para, mesmo que terceirizado, seja... O temporário é um pouquinho mais tranquilo, porque o temporário você tem algumas linhas para poder fazê-lo. Então, tem que ser substituição ou aumento de quadro, tem que cumprir o mesmo sindicato da empresa, é o sindicato do temporário. Então, isso facilita muito. Então, o piso, por exemplo, nunca vai ser menor. A base de benefícios vai ser igual. Agora, quando é terceiro, você tem que controlar muito bem o sindicato do prestador para ter certeza que o mínimo está sendo cumprido. Sim. Então, essa coisa da dignidade da pessoa humana na terceirização no Brasil acaba sendo um pouquinho casos complicados. Então, é importante controlar porque esses casos são muito bons. Assim, falando sobre esses casos. Quem era a empresa terceirizada? Você lembra os nomes? Não lembro. Mas você lembra quem eram as empresas que contratavam? Porque eram marcas grandes, exatamente, marcas relevantes. Então, no fim do dia, por mais que juridicamente a empresa não vá ser tão punida quanto talvez deveria, foi o nome delas, né? O nome, a marca, é quem vai ficar associado. Aí... Então, se você faz por querer, ok, você se livra do jurídico. Se você está fazendo sem querer, olha bem, porque quem vai é a marca. Sim. Ninguém vai lembrar, mesmo que você tenha as maiores do mercado, você trabalha com Rainal, ainda assim, no fim do dia, quem vai é a empresa que está... o nome e a marca continuam sendo exatamente isso. Então, esse cuidado fundamental. É fundamental. Dica de ouro para ser anotado aqui, hein? É isso aí. Surgiu uma dúvida aqui, posso? Por favor, deve. Bom, tratar o ponto não pode, mas acompanhar é um dever e a empresa precisa. É comum, Marco, pedir para trocar quem está prestando o serviço? Não gostei do comportamento, não gostei do resultado, não gostei da entrega. É comum ou não? Pode fazer isso? Está dentro do contrato? Pode, é comum, como você faz no seu cotidiano. Você pode fazer a troca e aí de novo, terceirizado tem que deixar amplo. Em um nicho de terceirizado, você não contrata a pessoa ou o serviço. Então, o serviço não está sendo bem prestado, você pede para trocar a pessoa. E não necessariamente o prestador vai demitir essa pessoa, ele vai deslocar para um outro contrato, tudo. No temporário, especificamente, você tem uma questão que esse colaborador eu não posso tirar ele da Admap e levar ele para um outro cliente. Como ele tem os dois CNPJs no contrato. Então, todo o recrutamento, a avaliação desse profissional, ele é feito pela empresa que contrata, não só pelo tomador de serviço. Desculpa, também pelo tomador de serviço, não só pela empresa que contrata. Então, com isso, você tem uma chance menor de perder o cultural, o técnico nesse processo. Então, falando de Rainal especificamente, a gente faz o recrutamento técnico da vaga, o recrutamento comportamental, focado na cultura do cliente, e depois o cliente vai aprovar. Então, o nosso índice de troca é muito pequeno, mas você pode, não tem problema nenhum. O temporário, por exemplo, ele tem uma vantagem
que ele não tem as multas trabalhistas. Então, se você precisar fazer uma demissão de um temporário, você não tem o custo dos 40% ou as multas rescisórias, só as multas técnicas de 13º, férias. Então, você tem até uma facilidade de troca. Legal. A contratação temporária é séria. É seríssimo. E uma coisa que é importante falar é temporário é CLT. Sim. Está dentro da legislação. Muita gente confunde temporário com PJ ou RPA, freelancer. Né? Algumas pessoas usam para intermitente. A gente não faz, mas tem gente que usa para intermitente. Não é. Temporário é uma das... Para os profissionais, inclusive, é uma das melhores portas de entrada para a empresa. Então, muitas das empresas, quando você vai fazer o processo seletivo interno delas, compliance é muito grande. A gente tem clientes que demoram 30 dias para contratar um profissional. Com a Rainal, eles contratam em 4, 5 dias. Porque eles entram realmente em projetos que são projetos mais difíceis. Então, projetos já estão atrasados ou novas tecnologias, e aí com isso você tem uma facilidade maior de entrar nessas empresas. Hoje, falando de Rainal, nosso índice de efetivação está em 65% dos nossos clientes. São os nossos clientes contratam temporário para algum tipo de demanda extraordinária ou troca de férias, e depois, quando surge uma vaga, ele usa esse temporário. Então, é uma porta de entrada muito boa. E, de novo, assim, na legislação, eu acho que toda legislação trabalhista, é uma opinião minha, tá? Nada é fonte minha cabeça, mas de toda a legislação trabalhista, eu acho que é a lei mais simples. São 5 páginas, onde tem tudo que você quer, tudo que você precisa, tudo que vale, tudo que não vale, tudo que pode, tudo que não pode. Então, assim, o temporário, eu acho que da legislação trabalhista é o mais sério deles, porque você tem tudo ali bem desenhado. Legal. Falando já que é sério e é importante, né? Quais são as obrigações legais do contratante e da contratada na questão de terceirização? A empresa que contrata, ela, como fala o tomador de serviço, né? A empresa contrata o colaborador. Então, o tomador de serviço, a empresa que está contratando uma empresa para contratar temporário, a principal obrigação é dignidade da pessoa humana, gestão eficiente desse profissional, então gestão de forma humana, de forma eficaz, e o pagamento da nota fiscal. Basicamente, é isso que ela tem de principais atributos. Todo o resto é feito pela empresa tomadora de serviço, pela empresa que contrata o profissional. Então, a consultoria que contrata o profissional, ela que faz a gestão do contrato, a contratação, a gestão do ponto, o atendimento a esse colaborador, o atendimento do dia a dia. Então, a dúvida de benefício, dúvida de salário, tudo isso é com o colaborador. Se tiver um CAT, por exemplo, se o colaborador tiver algum tipo de acidente, quem tem que fazer a gestão desse acidente é a empresa que o contrata, embora ele possa usar o ambulatório. Então, está dentro de uma planta de uma indústria de um cliente nosso. Ele pode ser atendido pelo ambulatório, não tem problema nenhum. Mas quem tem que abrir esse CAT é a empresa. A demissão, o pagamento dos tributos ao governo, tudo isso é feito pela consultoria que é contratada para prestar o serviço. O que fica acordado entre partes é o recrutamento. Então, o cliente pode fazer o recrutamento ou a gente pode fazer o recrutamento. A gente, quando eu digo, né, uma empresa que presta serviços. Então, você tem essas duas opções. E tem uma questão no que pode e o que não pode, e às vezes tem uma questão ali da liderança, né? Então, você às vezes tem um time composto por colaboradores contratados da empresa, e às vezes você tem dentro da sua equipe ali o colaborador de uma empresa terceirizada. E aí, dentro da liderança, da gestão de atividades, dessa gestão de tarefas, até dos benefícios que são compartilhados, eu já ouvi casos, às vezes, também de ter aqui algum tipo de fala, conduta, ou uma questão que não poderia, ou passou um pouquinho a mais, que chegou na empresa que era contratada e falou, cara, quando for assim, tem que passar sempre comigo e tal. E questão de conduta, né? Tem muito, assim, o preparo da liderança em gerir colaboradores terceirizados. É necessário, porque você já viu casos, assim, de colaboradores que podem ter sido assediados ou que tiveram problemas de relacionamento com a empresa onde foram prestar os serviços. Como que a gente faz isso? O que não pode, o que pode nesse sentido? Assédio não pode nunca. Então... Nunca, né? Em caso nenhum. Não tem para onde correr. Mas o gestor, principalmente das linhas mais operacionais, tendem a
achar que o terceirizado não é da empresa. Eu falei, então, isso é um problema sério. Então, uma das coisas aí, falando de Hire Now especificamente, o que a gente faz? No nosso kickoff com todos os clientes, a gente faz o aculturamento e o entendimento do que o cliente tem de cultura, como ele funciona dentro de casa, para a gente poder entender, inclusive, quais são os gargalos. E a gente possa contornar. Fundamental para evitar garantir que não vai acontecer é impossível, porque no dia a dia pode acontecer. O grande ponto é você não ser conivente com o que acontece. Sim. Então, o que a gente faz, por exemplo, aí falando de Hire Now especificamente, todos os colaboradores que são temporários ou terceiros Hire Now, a gente tem um acompanhamento, então eles têm atendimento 24 horas. Então, a qualquer momento do dia ou da noite que eles têm algum tipo de problema, seja acidente, seja algum problema de conduta, o que for, dúvidas, ele pode acionar e todo esse processo é criptografado. E o mais importante é ter um 0800, ter um canal aonde que seja exímio, né? Então que ele fique fora da empresa, se possível, para que esse colaborador possa fazer denúncias sempre que for necessário, seja uma denúncia de assédio direto, seja uma denúncia de mau ambiente de trabalho, seja... Porque a gente fala muito da preocupação do assédio no sentido moral, sexual, mas também tem muitos outros problemas em outras camadas, que o vestiário do terceirizado é diferente. Não pode usar o refeitório. Você tem algumas pontas... Diferenciações ali, e aí né? vai para o outro lado, né? Que a empresa que está sendo contratada ter a noção de que isso é um problema e que ela não pode deixar acontecer. Então, pode ser que aconteça? Pode. O fundamental tanto a empresa que está contratando quanto a que está sendo contratada, não ser conivente, seja lá com o que esteja acontecendo. Então, a gente, além do 0800, atendimento 24 horas, a gente tem uma entrevista de ligamento extensa com todos os colaboradores, para a gente poder entender e levar para a empresa. Então, assim, eu tenho um grupo de 20 colaboradores dentro de uma operação. Eu tenho, sei lá, um turnover que está rodando que não faz sentido que tenha para a operação que é. Então, o que está acontecendo? A gente vai investigar, vai entender, vai montar um dossiê e vai entregar para o nosso cliente dizendo, aqui está acontecendo isso. O que você vai fazer? Não vou fazer nada. Então, tá bom, obrigado, a gente vai embora. Só que, para quem presta serviço é muito complicado, porque a gente está falando de relação financeira. Então, ter esse entendimento também é difícil. Mas é um controle que tem que ser feito dos dois lados. Que é praticamente demitir o cliente, né? Exatamente isso, é demitir o cliente. Então, ter esse pulso para fazer esse tipo de coisa é fundamental quando necessário. Porque aí tem o outro lado, né? Porque a mídia, quando tem algum tipo de problema, ela vai focar na empresa maior. Mas o mercado sabe quem fez. Sim. Então, tem um ponto de equilíbrio ali entre as empresas que fazem as coisas que não devem, em geral, muito bem acordados. Então, cuidado de você não se envolver com esse tipo de empresa, seja que está contratando, seja que está sendo contratado. Eu acho que esse é o grande ponto. Legal. Tem questão aqui, Rafa? Acredito que os pontos são extremamente muito importantes, né? Sempre, você já falou da contratação, você já falou da importância, você falou do o quanto é importante não tratar de maneira diferente. A Shirley acabou de falar da gestão, você acabou de explicar o quanto é legal. Não tratar diferente e ter um tratamento humanizado, igual, tudo certinho. Marco, na sua experiência, você falou também que 65% das empresas, 65% dos colaboradores, eles depois são admitidos. Então, isso é uma experiência muito positiva. Boa. Extremamente positivo. Qual que seria, assim, a palavra-chave? Assim, se fosse pensar em 2, 3 pontos extremamente importantes para a contratação temporária. O diferencial, alguma coisa, tanto para a empresa, né, quanto a Hire Now que presta serviço. Olha, a velocidade de contratação, eu acho que é o fundamental na mão de obra temporária. Eu acho que é o ponto mais crucial. Assim. Geralmente, quem contrata porque realmente precisa de velocidade. Então, ter velocidade... E aí, falando de Hire Now, o nosso processo é 100% online. Então, esse colaborador ele pode fazer a contratação inteira via WhatsApp, de ponta a ponta, em 24 horas. Então, velocidade é uma. Velocidade é a primeira, sim. A segunda aí eu vou ter que falar um pouquinho, aí eu vou fazer pro meu lado aqui, eu estou falando da... Por favor, Faz parte. neste momento. Faz parte. Porque aí eu tenho que explicar quais são as vantagens por aqui, porque assim, não é uma vantagem normal da mão de obra temporária no geral, mas com a Hire Now você tem
uma estrutura de aculturamento que ajuda, inclusive, a testar novas tecnologias. Então, muitos dos nossos clientes, por exemplo, não conhecem Kairos. Vem para a Rainal, a gente faz o processo com o Kairos e aí eles vão entender que o Kairos é uma boa ideia. Então, para testar novos benefícios, os benefícios que a gente usa, as estruturas que a gente tem, acabam fazendo com que esses clientes consigam também fazer um bench completo no dia a dia do que está acontecendo. Então, é um outro ponto bom, esse bench completo de mercado, de entendimento. E um terceiro é o custo final. Então, quando você contrata temporário, se está dentro da legislação, se é o que você precisa, o teu custo, em geral, ele vai ser 3%, 4% mais baixo do que o que você tem. Então, principalmente em projetos menores. Então, a gente precisa escrever um sistema novo. A gente precisa de um novo turno especificamente para esse período dentro da produção. Você contrata temporário ali por 4 meses, por 5 meses ou até 9, e na hora da demissão você não tem esse custo, o custo da demissão, né, dos custos de rescisórios. Então, e o profissional sabe disso, não tem nada ninguém está enganando ninguém. Então, você tem uma redução de custo muito grande no final da operação, tem essa velocidade e tem esse bench o tempo todo. Assim, acho que esses são os 3 principais pontos. Legal, obrigado. E existe alguma área, algum departamento que não pode? Ou qualquer nível, qualquer... Isso é uma coisa que é muito legal. No Brasil, a gente ainda usa muito temporário para operação. Então, a extra-natal, aí contrata lá 2 mil temporários. Aqueles períodos nacionais, loja, né? O agro contrata muito temporário para safra, então durante a safra. Mas você pode contratar o CEO temporário, não tem problema nenhum. Você não tem aquela questão nem sindical, nem legislacional, onde você fala, eu preciso de um terceiro, eu posso aqui, posso ali. Temporário você pode ir em qualquer lugar, sem problema nenhum, contanto que com uma boa narrativa. Então, por exemplo, o seu CEO saiu. A empresa pode ficar sem CEO? Não. Posso contratar um temporário por um período até que eu faça o recrutamento? Pode, não tem problema nenhum. Então, você tem, em qualquer nível, você pode contratar temporário. Porque, de fato, olhando, observando o dia a dia, né, a gente olha muito para a operação. E aí eu achei que algumas áreas que são mais de negócios ou mais estratégicas da empresa, né? Não teria ali uma terceirização, né? Não, um temporário. Temporário você pode, tirando, eu acho que dos que eu conheço, assim, o Brasil tem quantidade de sindicatos, 5 mil sindicatos, mas quando a gente fala de sindical, por exemplo, muitos deles proíbem terceirização. Mas acho que eu conheço 2 ou 3 que proíbem temporário. Em geral, eles não proíbem. Então, assim, basicamente, em 99% das operações, você pode usar temporário. E você pode usar temporário, como eu falei, vamos implantar um sistema novo. Precisa trazer um grupo de consultores. Traz todo mundo como temporário, porque aí você faz a gestão do processo. E depois você puxa quem precisar para dentro de casa. Turnos. Vou montar uma nova campanha. Então, a gente vai fazer um rebrand da AdMap. Como é que a gente vai fazer? Traz um grupo temporário de marketing. Então, você pode usar o temporário em várias linhas, até porque quando você tem licença maternidade, quando você tem acidente de trabalho, você pode usar temporário. Sim. Então, se você for, vai ser de licença maternidade. Temporário. Não tem problema nenhum. A operação não para, a estratégia está sendo tocada. Exatamente, né? isso. Então, tomando os cuidados mão de obra qualificada. Da empresa. Tomando os cuidados da empresa correta, você não tem problema nenhum contratar temporário. Bom, é um assunto que, né, a gente tem bastante curiosidade, é um assunto pertinente, traz pra gente muitas possibilidades de atuação. Precisa, de fato, ser desmistificado alguma questão, como você falou, a legislação, para mim, eu lia e não entendi. Acho que te agradecer, porque você elucidou e trouxe pra gente, assim, o tema com muita clareza e, acima de tudo, achou muito acessível os dados pra gente. Sim. Então, acho que foi muito bacana. A gente já está caminhando para o encerramento, né? Então, eu quero te agradecer, Rafa, por ter novamente dividido aqui
a bancada comigo, me acompanhando nesse episódio. Eu que agradeço aí pelo convite. Obrigado mesmo. E, Marco, eu quero que você deixe, né, fale um pouquinho mais da HireNow, no sentido de como a gente faz contato, como vocês podem ajudar a gente no dia a dia, como você pode ajudar os nossos clientes também, né? E finalizar também deixando os seus dados de contato para que a gente possa estender essa conversa aí numa próxima mesa, né? Porque é um tema, de fato, muito relevante para a gente. Perfeito. Eu que agradeço vocês o convite. Muito bom conversar com vocês. E eu acho que a gente volta depois para falar de outros projetos, provavelmente. Então, acho que a gente acaba aqui o início de uma parceria que é bem legal, tanto para a HireNow quanto para a Admap, a gente espera. E falando um pouquinho de HireNow, assim, no âmbito mais comercial, a HireNow é especialista em contratação de temporários. Então, o nosso principal ponto é a gente não substitui pessoas com tecnologia. Então, o nosso objetivo é embarcar tecnologia no assunto pessoas. Esse é o nosso principal ponto. Então, quando a gente fala da mão de obra temporária, como a gente comentou, você ainda tem muitos processos que são manuais. Então, o que a HireNow tenta trazer para os clientes? Um processo 100% online, com atendimento humano o tempo todo. Então, ao invés de a gente colocar um monte de tecnologia e tirar das pessoas, a gente embarca tecnologias e mantém as pessoas. Então, todo o recrutamento que a gente faz é feito com entrevista técnica comportamental, o acompanhamento desse profissional. A gente tem atendimento 24 horas, por exemplo. Esse atendimento 24 horas ele é feito por pessoas o tempo todo. Então, a gente tem um hub no Brasil, um que fica em Portugal e um que fica na Nova Zelândia, para poder suprir 100% dos horários brasileiros. Então, isso faz com que esse colaborador ele tenha um acolhimento a todo o tempo. E a gente tem um grupo de benefícios sem custo para os nossos clientes, que é uma coisa muito legal, que a gente tem desde o CFO até o auxiliar de produção. Então, todos eles têm um grupo de benefícios sem custo nenhum para o cliente, que vai desde plano de saúde digital, com atendimento de saúde mental, até app de academia. Então, a gente tenta dar um máximo de acolhimento a esse profissional e tenta levar a mesma tecnologia que o cliente tem dentro de casa. Então, esse ponto que a gente falou de tomar um cuidado muito grande com a empresa que você atua, com a HireNow você tem todo o processo de gestão desse colaborador de forma humana e espelhado o que você tem em casa. Então, a ideia é que não adianta nada você ter todo acolhimento, todo aculturamento dos colaboradores internos e os temporários acabarem ficando lateralizados. Sim. Então, a nossa ideia é conseguir integrar esses profissionais, que esses temporários, quando eles sejam efetivados, eles sejam efetivados já com aculturamento, já funcionais. Então, não um match de culturas ali. Exatamente isso. Legal. E aí o pessoal pode acessar o hirenow.company e lá tem todas as nossas informações, contato, agendamento de reunião direto pelo site. Então, vocês conseguem fazer todo o movimento por lá. Legal, Marco. Muito bom. Para finalizar, tem um presente aqui para que presente você é sempre bom. lembre, né, desse caneca. momento. É uma caneca nossa do podcast para ficar na sua mesa, te acompanhando linda. aí. Muito obrigado. Do Não Durma no Ponto. Gente, terminamos. Então, acho que agora é o momento que a gente olha para aquela câmera central. Acho que os temas são extremamente importantes e em todos os casos e ocasiões, nunca dormir no ponto, né? É isso aí. Então, no 3, 1, 2, 3, não durma no ponto. Tchau, gente. Até Tchau, mais. tchau. Tchau, tchau.